Boa tarde a todos e a todas. Vamos retomar, então, a pauta pelo item 2, que a gente estava em votação, né? Mantém os votos mantém, né, pergunta. E eu vou acompanhar o voto do relator, informando também que, a princípio, eu vi, né, o quanto está falando das vastas ilegalidades, e, a princípio, eu não vou entrar muito no mérito das ilegalidades, mas eu entendo o quanto que é uma solução, acho que mais limpa essa que você está propondo. Então, eu concordo e acompanho o voto. Tá? Então, declaro que a diretoria, por unanimidade, decidiu não homologar o Estatuto Social encaminhado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em 3 de junho de 24, considerando as vastas ilegalidades apontadas, determinar que a CCE apresente novo Estatuto à ANEEL em conformidade com a legislação e regulamentação vigente, de modo a não mais haver incompatibilidade com o ordenamento jurídico, revogar expressamente a integralidade do artigo 37 da Resolução Normativa 1087, de 15 de abril de 24, revogar a expressão não coincidentes do artigo 16 da Resolução Normativa 957, de 7 de dezembro de 21, o qual passará a constar com a seguinte redação: o Conselho de Administração da CCE é um órgão colegiado constituído por 8 membros eleitos pela Assembleia Geral, conforme disposto no artigo 14, com mandatos de 2 anos, permitidas 2 reconduções e indicados em conjunto os respectivos suplentes da seguinte forma, 2 pontos, e segue o texto. Próximo item. O último item da pauta é o de número 4, processo 48.500.00.8300.2022.46. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, em face do despacho número 3.478/2022. Requerimento administrativo protocolado pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, com vista à suspensão da aplicação das cláusulas dos contratos de concessão referentes à avaliação dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira das distribuidoras de energia elétrica em referência ao ano de 2023, e requerimento administrativo protocolado pela ANEEL Energia Distribuição Brasília S.A., ANDB, com vistas a aperfeiçoamentos no processo de análise da sua sustentabilidade econômico-financeira da concessionária referente ao ano civil de 2023. Diretor-relator, Fernando Luiz Moza Ferreira da Silva, informa que há pedidos de sustentação oral. Muito obrigado, Dana. Em 11 de janeiro de 2021, foi publicada a Lei 12.783, que dispôs sobre as concessões de distribuição de energia elétrica e estabeleceu que aquelas alcançadas pelo artigo 22 da Lei 9.074, de 95, poderiam ser prorrogadas de forma a assegurar, entre outros, o atendimento a critérios de racionalidade econômica. Em 2 de junho de 2015, foi publicado o decreto número 8.461, que regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica e estabeleceu que a prorrogação deveria atender a critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira, os quais deveriam ser mensurados por indicadores que apurem a capacidade da concessionária em honrar seus compromissos econômicos e financeiros de maneira sustentável. Em 20 de outubro de 2015, por meio do despacho número 3.540, foi aprovada a minuta do novo termo aditivo contratual, consolidando-se as diretrizes do decreto número 8.461, de 2015, e encaminhada ao poder concedente com vistas à prorrogação das concessões aplicáveis. O termo aditivo trouxe métricas de melhoria contínua da concessionária que indicam a capacidade da distribuidora a honrar compromissos econômico-financeiros de maneira sustentável, a serem avaliados ao longo de 5 primeiros anos após sua assinatura. O descumprimento de qualquer uma dessas métricas por 2 anos consecutivos ao longo dos 5 anos, ou descumprimento no 5º ano, acarretaria a abertura de processo administrativo punitivo, visando a extinção da concessão, respeitado ou contraditória pela defesa. O despacho número 2.194 da ANEEL permitiu às concessionárias não alcançadas pela prorrogação das concessões aderirem, por opção, a todos os itens do termo aditivo aprovado pelo despacho ANEEL 3.540 e não somente a cláusula econômica. No caso das concessões vincendas de 2015, passados os primeiros 5 anos da trajetória de reenquadramento de variáveis regulatórias nas dimensões econômico-financeira e de continuidade do fornecimento, e conforme previsão contratual e Acórdão 2253/2015 do TCU, incumbiu-se à ANEEL a responsabilidade de regular novos critérios de eficiência que visassem a preservação do serviço adequado.
em 2 de maio de 2017, por meio do despacho 1213, após realização da audiência pública 94 de 2016, a diretoria colegiada da ANEEL decidiu 1. Aprovar a minuta de contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, anexo ao voto do diretor-relator, para utilização nos processos de licitação de que trata o parágrafo 1º-A do artigo 8º da Lei 12.783. E 2. Encaminhar a referida minuta de contrato ao Ministério de Minas e Energia. Por meio do edital do leilão número 2 de 2018, PPI-PND, sob responsabilidade do BNDES, que realizou a execução e acompanhamento do processo de licitação, foi realizado certame para desestatização das distribuidoras de energia elétrica, Amazonas Distribuidora de Energia, Boa Vista Energia, Companhia de Energia de Eletricidade do Acre, Companhia Energética de Alagoas, Companhia Energética do Piauí e Centrais Elétricas de Rondônia, mediante concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, associada à alienação de ações representativas do capital social das distribuidoras relacionadas. O processo de licitação acima referido deu origem aos contratos de concessão números 1, 2, 3, 4 de 2018, 1 e 2 de 2019, cujas cláusulas 7ª, 12ª e o anexo 2º dispõem quanto às condições de sustentabilidade, quanto aos cálculos dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira, estabelecendo trajetória por meio de inequações aplicáveis aos anos de 2020 a 2023. Em 20 de novembro de 2020, após a realização da audiência pública número 24 de 2019, foi publicada a Resolução Normativa 896, com o objetivo de possibilitar, por meio de indicadores, o monitoramento da continuidade do fornecimento e da eficiência com relação à gestão econômico-financeira das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Para além dos 5 primeiros anos de prestação de serviço, após a assinatura dos novos contratos, abordando também os procedimentos aplicáveis em caso de descumprimento, cuja violação poderia ensejar a abertura do processo de caducidade dos contratos de concessão. Em 7 de maio de 2021, foi firmado o 5º termo aditivo ao contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, número 66, de 1999, da ANEEL, entre União e a SEB Distribuição S.A. As inequações referentes ao critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira aplicáveis aos anos de 2021 a 2023 foram definidas em função do despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia, de 11 de agosto de 2020, que aprovou o deslocamento temporal das obrigações contidas nos anexos 2 e 3 do 4º termo aditivo ao contrato de concessão 66/99, e em caso de transferência de controle mediante processo licitatório nos primeiros 5 anos da prorrogação referida na Lei 12.783 de 2013. Em 25 de agosto de 2021, foi firmado o 5º termo aditivo ao contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, número 81 de 99, entre União e C3E. As inequações referentes ao critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira aplicáveis aos anos de 23 a 26 foram definidas em função do despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia, de 13 de outubro de 20, publicado no DOU em 16 de outubro de 20 e republicado em 19 de outubro de 20, por incorreção no original, que aprovou o deslocamento temporal das obrigações contidas nos anexos 2 e 3 do 4º termo aditivo ao contrato de concessão 81 de 99, em caso de transferência de controle mediante processo licitatório nos primeiros 5 anos da prorrogação referida na Lei 12.783. Em 16 de novembro de 21, após a realização da audiência pública 27 de 21, a Resolução Normativa 896 foi revogada pela Resolução Normativa 948, que consolidou normativos sobre a regulação econômico-financeira, mas manteve a integralidade da norma anterior no anexo 8º, módulo 8º, sobre o acompanhamento da eficiência com relação à continuidade do fornecimento e à gestão econômico-financeira das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Em 12 de dezembro de 22, na 46ª RPO, a diretoria da ANEEL decidiu por reconhecer o resultado da apuração dos critérios de eficiência com relação à continuidade do fornecimento e à gestão econômico-financeira estabelecidos no anexo 8º da Resolução Normativa 948, relativos ao ano civil de 21, por meio do despacho ANEEL número 3478 de 2022.
Em 22 de dezembro de 22, a ABRAD interpôs pedido de reconsideração em face do despacho ANEEL 3.478. Na primeira sessão pública ordinária de distribuição de processos de 23, realizada em 16 de janeiro de 23, fui definido relator da matéria. Em 16 de junho de 23, a ABRAD apresentou manifestação complementar solicitando suspensão da aplicação da Resolução Normativa 948, no que se refere ao prazo para aportes de capital destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira, apurado para o ano de 2022, até que o mérito do seu pedido de reconsideração em face do despacho número 3.478 fosse decidido. Em 21 de junho de 2023, a SFF emitiu a nota técnica 111 de 2023, contendo sua avaliação acerca do pedido de reconsideração da ABRAD. Em 27 de junho de 2023, por meio do despacho número 2076, a diretoria da ANEEL decidiu conceder medida cautelar à ABRAD, suspendendo o prazo para aporte de capital previsto no parágrafo 4º do artigo 4º do módulo 8º da Resolução Normativa 948, destinada a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira apurado para o ano civil de 22, até a decisão de mérito do pedido de reconsideração apresentada em face do despacho número 3.478. Em 6 de junho de 24, a ABRAD apresentou o pedido de medida cautelar incidental, solicitando a suspensão de aplicação para o ano civil de 23 do critério de eficiência associado à gestão econômico-financeira previsto na Resolução Normativa 948, até que ocorra a decisão de mérito sobre o pedido de reconsideração apresentado em face do despacho número 3.478. Na mesma data, a associação também protocolou o requerimento administrativo com pedido cautelar, solicitando aperfeiçoamentos no processo de análise da sustentabilidade econômica e financeira das distribuidoras que se encontram no período de transição estabelecido contratualmente e a suspensão, para o ano civil de 23, das cláusulas do termo aditivo aos contratos de concessão referentes à realização de aporte de capital até que o mérito dos pontos apresentados seja analisado. Na 22ª sessão pública ordinária de distribuição de processos, realizada em 10 de junho de 2024, esses pedidos foram a mim distribuídos por conexão. Em 25 de junho de 2024, Neo Energia Brasília encaminhou correspondência requerendo ajustes na apuração do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira relativa ao ano de 2023. E em 25 de julho de 2024, por meio do despacho número 1883, a diretoria da ANEEL decidiu conceder as duas medidas cautelares solicitadas pela ABRAD no dia 6 de junho de 24 e encaminhou para análise de mérito pela SFF o requerimento administrativo relacionado aos aperfeiçoamentos no processo de análise da sustentabilidade econômico-financeira das distribuidoras que ainda estejam sob avaliação conforme as cláusulas do termo aditivo ao contrato de concessão. E em 29 de outubro de 2024, a SFF emitiu a nota técnica 226, contendo sua análise relacionada ao requerimento administrativo protocolado pela ABRAD em relação aos aperfeiçoamentos ao processo de análise da sustentabilidade econômico-financeira das distribuidoras, cujos critérios de eficiência encontram-se regidos pelo contrato de concessão. Em 31 de outubro de 2024, por meio da nota técnica número 228 de 2024, da SFF, foi avaliado o requerimento administrativo sobre o critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira de 2023, solicitado pela Neo Energia Distribuição Brasília S.A. Na 43ª sessão pública ordinária de distribuição de processos, realizada em 4 de novembro de 2024, o requerimento administrativo da Neo Energia Brasília foi a mim distribuído por conexão. É o relatório. São 2 pedidos de sustentação oral e será definido 5 minutos para cada representante. Então, o primeiro deles será o senhor Ricardo Brandão, representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD. O senhor dispõe de até 5 minutos. Senhora diretora, senhores diretores, procurador-geral, secretário-geral e os demais pessoas da plateia, nossa fala aqui é sobre um pedido de reconsideração da ABRAD e também um requerimento administrativo sobre questão de gestão econômico-financeira. O primeiro ponto é esclarecer do que não se trata esse processo.
né? Não se busca aqui um waiver, uma dispensa de aplicação de qualquer regra, seja da resolução, seja do contrato. O ponto aqui é a necessidade de uniformização dos conceitos que vão ser utilizados na apuração desses critérios de eficiência econômica e financeira. E superar algumas inconsistências e incompletudes da própria Resolução 948. Ela não é de uma aplicação direta e linear, enseja diferentes interpretações e, portanto, é lícito que seja trazido pela superintendência para a diretoria, que seja estabelecida qual é a interpretação correta. E, dentre essas diversas interpretações, na nossa avaliação, o que deve ser utilizado como matriz interpretativa é a fundamentação da consulta pública que deu origem à Resolução 856, que depois foi transformada na Resolução 948. E é justamente a partir dessa definição adequada desses conceitos que desdobra efeitos para o outro requerimento, que é a aplicação uniforme desses mesmos conceitos, né, para os contratos de concessão no que diz respeito a cláusulas regulamentares. Bom, a gente busca aqui primeiro a origem, né, desses critérios. A grande transformação da Resolução 94896 e agora Resolução 946 é a alteração do critério para o Lagida recorrente, o EBITDA recorrente. Porque se colocava ali ter uma menor volatilidade, né, retirando itens que são não recorrentes, né, e outras rubricas que trariam esse efeito que podia ser duplo, tanto, né, de mostrar uma empresa ineficiente, mas que por conta dessas variações de eventos não recorrentes parecesse que tinha um problema de caixa, como também mascarar empresas ineficientes que por conta de efeitos positivos não recorrentes parecessem que estavam cumprindo os requisitos. Isso era a nota técnica de abertura. A nota técnica de fechamento, né, diz claramente, né, que a ideia de se adotar esse conceito de lagida recorrente é justamente para ter uma mensuração da sustentabilidade econômica da distribuição e evitar a abertura de processo de caducidade por oscilações transitórias nos custos e nas receitas. É para efetivamente medir a sustentabilidade do negócio. E aqui a gente tem um exemplo, né, dessa incompletude. A gente vê em linha, como está colocado na resolução, né, ali em cima, o conceito de lagida e EBITDA recorrente. Contudo, quando a gente desce para as contas citadas aqui do manual de contabilidade, né, tem algumas que são claramente não recorrentes. Por exemplo, ali a conta 61X5, lá último, PMSO realizado. Não existe aqui a definição, né, de quais são as subcontas, né? Portanto, uma questão trazida aqui como exemplo é a questão das provisões, né? A gente vê aqui ainda na mesma tabela de que aquelas provisões que são positivas, elas não são consideradas, elas são expurgadas. Contudo, se eu tenho uma provisão negativa, ela é considerada. A gente traz aqui um exemplo numérico, né? Numa hipótese em que o lagida é igual à soma dos juros com a CRR. Se eu tenho uma provisão negativa que não tem comprometimento de caixa, não tem desembolso, não afeta investimento, ela vai importar num aporte de R$1 bilhão. A Light tem até um caso concreto, uma provisão de R$1 bilhão em 2022 vira um aporte de 10 bilhões. Né? Esse é um componente que ele é muito sensível. No entanto, como a gente viu aqui, né, as provisões positivas são desconsideradas. Então, se eu tenho uma reversão dessa provisão, ao invés de eu ter um aumento de capacidade de investimento, de tomar dívida de 2 bilhões, 10 vezes mais, simplesmente ele não é considerado. O que foi trazido aqui no recurso? Dado que o que foi estabelecido nessa resolução é um conceito de lagida recorrente, então vamos desconsiderar os efeitos das provisões.
tanto as positivas quanto as negativas, porque são efeitos não recorrentes, né? E aí, nós estamos tratando aqui de conceitos de Lagida, conceito de QRR, conceito de dívida líquida, conceito de Selic. Quando a gente pede para replicar esses conceitos no contrato de concessão, não significa dizer que não deve ser aplicado o contrato de concessão ou que eu substituo meramente a resolução pelo contrato de concessão. Todos sabemos que nos contratos tem cláusulas que são econômicas e cláusulas que são regulamentares. As inequações dos primeiros 5 anos do contrato de concessão têm que ser aplicadas. Agora, os conceitos de Lagida, dívida líquida, QRR e EBITDA e Selic, né? Esses conceitos aplicados na resolução, eles, até por força do próprio contrato de concessão, diz que normas de caráter geral se aplicam, inclusive, para os próprios contratos. Então, o elemento-chave aqui é replicar nos contratos de concessão os conceitos, né, que são supervenientes e, dado que são cláusulas regulamentares, eles se sobrepõem aos dispositivos do contrato de concessão. Então, aqui, em conclusão, né, o nosso ponto é que esses conceitos precisam ser definidos pela resolução, considerando uma matriz interpretativa que já vem desde da abertura da consulta pública, para suprimir essas incompletudes da resolução e, assim, aplicar para tanto as distribuidoras sujeitas à resolução como aquelas sujeitas ao contrato de concessão, esses conceitos, especialmente esse conceito de que os eventos a ser considerados são apenas os recorrentes e não os não recorrentes. Obrigado. Segunda e última sustentação oral será apresentado pelo senhor Fabiano da Rosa Carvalho, representante da Neoenergia Distribuição Brasília S.A. O senhor dispõe de até 5 minutos. Boa tarde a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Hoje nós temos aqui no mesmo item da pauta 2 solicitações, né, que implicaram em distintas cautelares. Uma referente ao ano de 2022, afeta as empresas já sob a égide integral da Resolução 948, e outra mais recente, referente à apuração do ano de 23, afeta a empresas como a Neoenergia Brasília, já prorrogadas em 2015 e sob a égide do contrato no tocante aos indicadores econômicos e financeiros. Eu queria historiar um pouquinho assim, o conceito, né? A ideia dos indicadores objetivos, tanto de qualidade quanto de saúde financeira das distribuidoras, ele surgiu explicitamente, né, em termos normativos, em 2015, quando da prorrogação da concessão de um conjunto de distribuidoras que não tinham sido privatizadas, né, ia vencer a concessão, e surgiu essa necessidade, né, o decreto 8461, foi até colocado no voto, de 2015, que estabeleceu um regime de transição, tanto para metas graduais de melhora da qualidade, quanto de saúde financeira, né, que tem uma conexão direta. Quer dizer, o objetivo final é a qualidade, mas a forma de manter essa qualidade é a empresa tendo uma saúde financeira, e essas distribuidoras tinham ambos os problemas. Então, daí esse regime de transição inicial. Tá? E o decreto ele estabeleceu de forma assim, muito explícita, no tocante ao indicador econômico, a finalidade de apurar a capacidade da concessionária honrar com seus compromissos econômicos financeiros de maneira sustentável. Bom, a partir de 2020, né, então, a ANEEL regulamentou, hoje, já com uma regulamentação, numeração nova, mas de mesmo conteúdo, a 948, o que seria exigido em regime permanente após esse período de transição. Inclusive, também caráter geral para todas as distribuidoras. Basicamente, se adotou a mesma inequação do último ano da transição, porém, com definições de variáveis aperfeiçoadas. Se aplicou um filtro, o outro item diz respeito a melhorar ainda mais esse filtro, mas a resolução já aplicou um filtro
para eliminar esses eventos transitórios, circunstanciais e não recorrentes. Bom, esse aperfeiçoamento faz todo sentido, né? Vai na direção do objetivo do decreto, exatamente porque, se for um evento transitório, ele tanto pode implicar numa necessidade de aporte desnecessária, quanto ao contrário, ele pode mascarar esse evento transitório, ele também pode mascarar e não mostrar uma eventual necessidade efetiva de aporte. Pois bem, em 2021, a Neoenergia assumiu a gestão da distribuidora de Brasília e cumpriu esses indicadores, inclusive para o ano de 23, considerando essa definição das variáveis contidas na regulamentação superveniente, né? Bom, esse conceito de que vale a regulamentação superveniente, ele é muito importante para um contrato de 30 anos. E não é assim, já foi praticado isso em outras situações. Então, é um conceito forte, que, inclusive, está presente nessa nova minuta de contrato em consulta pública. Pois bem, em 2023, de fato, houve a ocorrência de 2 fatos circunstanciais de sobrecontratação e taxa Selic, que, pelas definições do contrato, fazem com que indique um descumprimento, mas, pelas definições da resolução, no caso da Neo Brasília, não. Então, veja, e no ano de 24, que já se aplica a resolução, no caso da Neo Brasília, o cumprimento ele é pleno, né, já tem até o 3º trimestre, estamos no final do ano, pelas 2 métricas, seja pela resolução, seja pelas variáveis do próprio contrato, exatamente porque já passou esses efeitos transitórios. Então, veja, tem várias distribuidoras hoje regidas pelas definições da 948 e a própria Neo Brasília, né, a partir de 2024, e aí fica complicado, como levantou o Ricardo, né, conceitos diferentes para o mesmo objetivo. Essa é a provocação. E, por último, queria ressaltar que não houve, no caso do ano de 23, a apuração. Então, isso ainda vai acontecer. E o nosso pleito foi antecipadamente para observar a regulamentação superveniente, ou, pelo menos, seja apurado pelas 2 formas, né, de definição de variáveis, até por economia processual, para quando, mais à frente, seja analisado pela diretoria o caso concreto. Muito obrigado. Obrigado, senhora diretora. Nesse caso, senhor relator, não houve encaminhamento, portanto, não há manifestação da Procuradoria. Agradeço ao doutor Raul. Eu pedi que a SFF fizesse uma apresentação técnica, e é uma apresentação técnica que vai ser conduzida pela superintendente Maria Luísa. Boa tarde a todos. Vou aqui fazer a apresentação das manifestações da SFF em relação aos temas, né? Antes de começar, eu queria agradecer à equipe da SFF, que nos últimos meses se empenhou bastante na instrução desse processo, e aqui eu quero nominar o Eduardo Rara, o Fausto Deodato e o superintendente adjunto Rodrigo Coelho, que muito contribuíram aí na instrução do processo. Como já foi falado, a gente vai tratar aqui de 3 requerimentos, né? Um pedido de reconsideração interposto pela ABRAD em face do despacho 3478 de 2022 e 2 requerimentos administrativos com vistas à alteração da metodologia de análise da sustentabilidade aplicável ao ano de 2023, que foi protocolado tanto pela ABRAD quanto pela Enel Energia. À medida da apresentação, eu vou detalhando, né, os pontos que foram tratados em cada um deles. Eu inicio por um histórico, né, desse processo. O primeiro marco que eu queria destacar é a própria Lei 12783, que o diretor já trouxe no voto dele, e, na sequência, o Decreto 8461, de 2015, que trouxe aí as diretrizes para a renovação, à época, né, para a renovação das concessões vincendas. Na sequência, três despachos deliberados pela diretoria da ANEEL.
O primeiro deles, em 2015, 3.540, que, após um longo processo de consulta pública, chegou aí na minuta do termo aditivo para aqueles contratos de concessão que estavam vencendo, que venceriam em 2015. Na sequência, em 2016, a ANEEL definiu a possibilidade de, também alinhado com as diretrizes do decreto, a possibilidade de adesão, de forma voluntária, das concessionárias que não estavam elegíveis à prorrogação, mas para assinar um termo aditivo com as mesmas cláusulas. Isso foi feito pela a concessionária Enel Rio e a Light. E, em 2017, após um novo processo de consulta pública, foi definido a minuta de termo aditivo dos contratos de concessão que seriam licitados, né, o controle das empresas que não foram prorrogadas no âmbito do Decreto 8461. Esses 3 despachos têm em comum um princípio basilar que a gente desde então traz para a regulamentação, que é o estabelecimento de métricas de melhoria contínua, o que, objetivamente, a gente chama aí de critérios de eficiência em relação à gestão econômico-financeira. E, basicamente, ele tem a intenção de medir a capacidade da distribuidora de honrar os seus compromissos econômico-financeiros de maneira sustentável. E essa definição é importante e ela permeia aí todo o histórico desse processo. Ele trouxe também a possibilidade de restrições em caso de descumprimento e sujeição dessas concessionárias à extinção da concessão em casos específicos de descumprimento. Permitiu o aporte dos controladores em casos específicos e, naquele momento, foi estabelecido um período de transição, né, em que as métricas seriam definidas à medida que a concessionária alcançaria ali a sustentabilidade plena. Em 2020 e 2021, a gente voltou a discutir em consulta pública, na consulta pública 24 de 2019, a metodologia que seria aplicável do 6º ano em diante, né, após o período de transição que constava daqueles contratos. Resultou na Resolução Normativa 896 de 2020, que foi consolidada na 948, no módulo 8 da Resolução 948 de 2021. E a aplicação dessa resolução ela está expressa, né, no regulamento, para os contratos que foram prorrogados em 2015, aditivados em 2017 ou licitados em 2018, ela se aplica apenas após o fim da transição em diante. Para os demais contratos, a aplicação é a partir do ano civil de 2022. Anualmente, a ANEEL faz a apuração, né, dos critérios de eficiência e, em 2021, observando o ano civil em 2022, observando o ano civil de 2021, foi homologado pela diretoria da ANEEL a apuração do critério de eficiência daquele ano por meio do despacho 3478. Em dezembro de 2022, houve, então, o protocolo do pedido de reconsideração da ABRAD em face daquela decisão. Então, aqui a gente está tratando de uma decisão em segunda instância, tendo em vista que o critério já foi estabelecido, os cumprimentos e descumprimentos já foram estabelecidos nesse despacho. O pedido de reconsideração e a resolução, né, ela se aplica a todos os contratos que já tiveram encerrados o período de transição contratual e aqueles que não foram prorrogados. E aí destaco aqueles que atualmente são elegíveis à prorrogação no âmbito do decreto 12068. Há vigente hoje dois despachos, um 475 de 2023 e um 883 de 2024, que definiu, que concedeu medidas cautelares que alcançam a apuração dos anos civis de 2022 e 2023. Agora, numa decisão, né, de primeira instância, a gente também vai julgar hoje 2 requerimentos administrativos. O requerimento administrativo protocolado pela ABRAD, com vistas à suspensão da aplicação das cláusulas dos contratos de concessão, referente à avaliação dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira das distribuidoras, aplicado no ano civil de 2023. E, de igual modo, a ANEEL Energia Brasília também apresentou um requerimento administrativo com vistas ao aperfeiçoamento nesse processo. Esses requerimentos eles aplicam aos contratos que foram prorrogados em 15, mas que foram objeto de transferência de controle ao longo do período de transição, e também aqueles que foram licitados em 2018. E há também o despacho 1883, que alcança aí a medida cautelar à apuração do ano civil de 2023. Antes de passar a detalhamento de cada um dos itens que foram trazidos no requerimento, eu queria falar um pouquinho sobre a apuração em si, né, do critério de eficiência. Os parâmetros, as premissas e tudo que a SFF leva em consideração nesse processo. Primeiro, falar um pouquinho do contrato,
o contrato, como eu disse, ele pressupõe a melhoria contínua com metas anuais progressivas, como estava estabelecido no decreto. Aqui eu trouxe como um exemplo, porque cada concessionária pode ter um período de transição diferente, com ligeiras alterações aí nesse período de transição, mas, em geral, entre 3 e 5 anos. A primeira meta a ser alcançada nesse exemplo aqui, até o término de 2020, seria de Lagida a geração de caixa maior que zero. Na sequência, até o término de 2021, a concessionária tem que alcançar o Lagida maior que a RR. Nos 2 anos seguintes, a dívida entra nesse cálculo. No primeiro momento, a relação dívida-Lagida menos que a RR tem que observar ali o inverso de juros referenciais de 80% da Selic, e, na sequência, o que a gente entende, que seria a sustentabilidade plena, que essa relação teria que ser inferior ao inverso dos juros referenciais de 111% da Selic. O que é importante ressaltar aqui, todas as definições no cálculo do Lagida, QRR e da dívida, incluindo as contas que são observadas nesse cálculo, são objetivamente definidas no contrato, incluindo contas e subcontas contábeis que são utilizadas no cálculo. A diretoria da ANEEL, em 2021 e em recente decisão em 2024, deliberou pela possibilidade de cumprimento desses critérios mediante aporte de capital. No despacho 173 de 2021, foi definido que esse critério pode ser atendido mediante aporte e, recentemente, no 2077 de 2024, como esse aporte tem que ser mensurado pela redução da dívida. E apenas a partir do ano subsequente ao encerramento desse período de transição se aplicaria a regulamentação vigente. Isso está disposto, inclusive, nos contratos de concessão. O último ponto que eu queria destacar é que o próprio contrato traz que o descumprimento de 2 anos consecutivos ou do último ano desse período de transição ensejaria a extinção da concessão. Isso consta de uma cláusula de manutenção contratual de todos esses contratos que têm essa trajetória aí estabelecida. Como evolução desse processo e para atender também ao dispositivo do próprio contrato e do decreto, a ANEEL estabeleceu um novo regulamento, após um longo período de consulta pública, mantendo a premissa do conceito de sustentabilidade, ou seja, a própria atividade de distribuição, por meio de sua geração de caixa, ela tem que ser capaz de gerenciar a dívida e sustentar aí um nível mínimo de investimentos, que é medido aí pela QRR. Esse indicador ele é igual ao último ano de transição. Há algumas diferenças na apuração, mas eles visam medir a mesma coisa. De igual modo, a definição e a forma de obtenção dessas variáveis, Lagida, QRR, dívida e a própria Selic, estão expressamente definidas no anexo 8A dessa resolução normativa. E aí, acho que um ponto que é bom destacar é que a resolução, de fato, traz a definição do que seria o Lagida recorrente, que se daria a partir da soma do VPB regulatório e algumas receitas ou redução de custos regulatórios, observando o crescimento de mercado, se positivo, e calculando aí o impacto do custo das perdas reais em relação ao regulatório. É importante que esse ponto foi discutido em consulta pública e que, para o PMSO, houve a manutenção do entendimento que constava já do contrato, da consideração das contas que constam objetivamente da resolução. A resolução traz ainda a adoção de piso e teto para a taxa Selic, entre 6% e 9%, que é utilizada nessa inequação, o que limita a relação de endividamento e Lagida menos que RR entre 10 e 15 vezes. E, em observância ao que consta dos próprios contratos de concessão, o descumprimento de 2 anos consecutivos pode ensejar aí a extinção da concessão. Quais são as premissas, quando a gente vai fazer a apuração do critério? O descumprimento ele pode ocorrer em função de vários fatores. O primeiro deles, ineficiência na operação do serviço de distribuição, ou seja, a concessionária pode ter nível de perdas não técnicas, inadimplências ou custos operacionais acima dos referenciais regulatórios, ou ela teria um endividamento que é incompatível com aquela geração de caixa da concessionária ou porte da distribuidora. A gente sempre destaca, e é importante trazer aqui, a objetividade desse indicador. Isso é uma diretriz do decreto 8461, de 2015. Isso constou também do Acórdão 253, de 2015, do TCU, que determinou à ANEEL que, na regulamentação do 6º ano em diante,
considerasse a objetividade desse indicador no processo de consulta pública, no processo de normatização. No nosso entendimento, isso garante a transparência e a previsibilidade da norma, né? Todas as contas estão objetivamente tratadas lá, e a apuração ela é feita anualmente com a possibilidade de aporte de capital sempre que o EBITDA for maior que RR, até 180 dias do final do exercício. É isso que trata tanto o contrato quanto a norma, com as suas diferenças, e, a partir desse conjunto de regras, que a gente faz a apuração do indicador. Bom, eu passo agora, brevemente, sobre os pontos que foram trazidos pelos agentes em relação às reconsiderações ou pedido ou requerimento administrativo. Em relação ao pedido de reconsideração da ABRAD, o primeiro ponto é a exclusão de despesas de provisão do cálculo do LAGIDA, quando da apuração do indicador. A manifestação da SFF, né, ao contrário do que alega a associação, é de que não são meras estimativas de custo, na medida que isso reflete a expectativa da própria distribuidora no desembolso. As provisões se trata de um passivo provável, o que, de acordo com os pronunciamentos contábeis aplicáveis, enseja o reconhecimento contábil na medida em que revela a condição real da concessionária, e que é exatamente o que a gente deseja medir. Regra geral, essas provisões elas não são estornadas dos cálculos de covenants, e um ponto que eu queria destacar é que o impacto que esse pleito teria na objetividade do indicador, que é uma das premissas que a gente levou aí para a instrução da norma. Isso porque o reconhecimento das despesas de provisões se trata de uma decisão empresarial das concessionárias, o qual pode, inclusive, alterar ali as premissas ao longo do tempo. Isso não significa necessariamente um recálculo desse indicador, porque ele pode, inclusive, se referir a anos anteriores. E isso afastaria, né, o levantamento e a segregação desses custos afastaria a objetividade desse indicador, contrariando o que diz o decreto. De igual modo, alterar as despesas de provisões para os custos realizados de receitas irrecuperáveis também não merece ser acatado. As receitas irrecuperáveis é um conceito utilizado na tarifa, né, nos processos tarifários, que utilizam aí o conceito da curva de envelhecimento da fatura e reflete a inadimplência de 49 a 60 meses após o faturamento. Nossa opinião, o PDD ele considera as estimativas mais próximas da realidade que a própria concessionária avalia em relação da frustração da arrecadação de curto prazo. E, por isso, esse pleito também não merece ser acatado. No terceiro item, há um pedido de exclusão de algumas contas, mantendo na subconta de gastos diversos apenas uma série de subcontas que estão lá elencadas. A manifestação da nota técnica é que parte desses e a alegação da ABRAD é que parte dessas contas não seria considerado como um custo elegível nos custos operacionais regulatórios. A manifestação da nota técnica é que parte dessas subcontas é considerado no modelo, sim, que define o custo operacional eficiente, mas, a despeito disso, devem ser consideradas no cálculo todas as despesas que impactam tanto a geração de caixa quanto a elevação da dívida, a despeito de compor ou não o conjunto de despesas elegíveis. E, por fim, há o pedido de neutralização dos efeitos da contabilização dos créditos com PIS/COFINS em decorrência da Lei 14.385 de 2022, e, nesse ponto, merece destaque aí que a SFF recomenda acatar o pleito. A lei, de fato, estabeleceu a devolução integral desses créditos, então a neutralidade na devolução deve ser observada, inclusive em eventuais impactos no LAGIDA. Passando, então, ao requerimento administrativo, tanto da ABRAD quanto da Neoenergia, eu queria destacar 3 pontos. O primeiro deles diz respeito ao aperfeiçoamento do cálculo e apuração das inequações, utilizando as métricas estabelecidas na resolução. Em primeiro lugar, esse objeto do pleito ele incide em parâmetros e definições que estão objetivamente definidas no contrato de concessão e que se constituem em cláusulas, mais especificamente a cláusula 18ª, que estabelecem condições de manutenção ou prorrogação dos contratos. Destaco ainda que esses parâmetros foram aplicados a todas as concessionárias prorrogadas desde 2015, inclusive os contratos de concessão que tiveram, em virtude da transferência de controle, um waiver na aplicação dessas métricas,
tem, desde o início, esses dispositivos no contrato. E, como eu já disse, a Resolução 948 é um aprimoramento, mas sua aplicação e prazo de vigência são bem estabelecidos, inclusive nos dispositivos contratuais. Um segundo ponto é realizar análise adicional no LAGIDA, né, ao apurar o LAGIDA, considerar em termos prospectivos eventuais acréscimos aí em virtude de revisão tarifária. Nossa opinião, a apuração não deve considerar valores prospectivos. O incremento de valores que não estão relacionados à geração de caixa atual poderia distorcer a capacidade da concessionária de honrar os compromissos e não refletir a situação real de cada exercício. E, por fim, há um pedido para que haja um ajuste prospectivo, ou seja, que seja permitido um plano de recuperação em eventual termo de intimação em casos de processo de abertura, em caso de abertura de processo de caducidade. Nesse caso, a possibilidade de extinção da concessão pelo descumprimento no último ano decorre do próprio artigo 4 do decreto, que foi incluído nesses contratos de concessão. Já houve manifestação da Procuradoria, num parecer de 2019, contrária a essa possibilidade. Era isso que a gente tinha a apresentar. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação, Superintendente Maria Luísa, muito clara, muito didática, muito objetivo. E eu aproveito aqui também para parabenizar por todo o trabalho que a Superintendência fez ao longo de todo esse processo, que envolveu não só a análise de um requerimento mais 3, e que nós tivemos ao longo de todo esse processo a concessão de 3 cautelares, e hoje temos a oportunidade de trazer à deliberação do colegiado a análise de mérito em relação ao tema. Diante da apresentação feita pela superintendente, eu vou, então, passar direto para a leitura do encaminhamento, que é o item 2.6, parágrafo 112 do voto. Diante do exposto, em consonância com as conclusões da área técnica, quanto ao pedido de reconsideração interposto pela ABRAD, em face do despacho número 3.478 de 2022, e encaminho o voto no sentido de conhecer e, no mérito, dar parcial provimento, reconhecendo que a neutralidade dos efeitos contábeis da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS deve ser considerada na apuração do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira disposto no módulo 8º da Resolução Normativa 948, a partir dos anos civis de 2022. Então, o parcial provimento, para ficar muito claro, ele diz respeito ao pleito de PIS/COFINS. Indefiro, contudo, também em consonância com a avaliação técnica, os pleitos de não consideração das contas de provisão do cálculo do LAGIDA, de utilização dos valores de receitas irrecuperáveis, no lugar da despesa com provisão para devedores duvidosos, no cálculo do LAGIDA e dos ajustes propostos para a conta outros custos operacionais. Adicionalmente, também inseri meu voto a extensão da aplicação da neutralidade dos efeitos contábeis, da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, na apuração do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira para aquelas empresas sob avaliação segundo as cláusulas contratuais. Ainda inclua a determinação para que a SFF avalie a necessidade de recálculo dos indicadores para anos anteriores a 2022, exclusivamente no que se refere aos efeitos da neutralidade dos efeitos contábeis da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Em relação ao requerimento administrativo protocolado pela ABRAD, com vistas ao aperfeiçoamento na avaliação dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira e na apuração das variáveis utilizadas nas inequações dos contratos de concessão e ao requerimento administrativo protocolado pela Neoenergia Brasília, relacionado ao pedido de aperfeiçoamentos ao processo de análise da sustentabilidade econômico-financeira da concessionária para o ano de 2023, encaminho o voto para negar provimento a ambos, também em concordância com a análise técnica realizada. Então, novamente aqui, então, indeferindo o pleito daquilo que foi submetido pela ABRAD e pela Neoenergia. Ademais, uma vez que, a partir dessa decisão, encerra-se a discussão de mérito envolvida no pedido de reconsideração e no requerimento administrativo, ambos protocolados pela ABRAD, não há motivo para manutenção das medidas cautelares associadas a esses pedidos, as quais foram concedidas por meio do despacho número 2076 de 2023 e 1883 de 2024. Desse modo, inclui meu voto determinação de revogação expressa das referidas medidas cautelares,
que suspenderam o prazo para aporte de capital previsto no parágrafo 4º do artigo 4º do módulo 8º da Resolução 948, destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira apurado para os anos civis de 2022 e 2023 e suspenderam a aplicação das cláusulas dos contratos de concessão referente à avaliação dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira das distribuidoras de energia elétrica para o ano de 2023. Em virtude da revogação das medidas cautelares anteriormente concedidas, avalio que o prazo para a realização do aporte de capital necessário para reverter o descumprimento dos critérios de eficiência com relação à gestão econômica e financeira referente ao ano civil de 2022 a 2023, conforme o parágrafo 4º do artigo 4º do módulo 8º da Resolução Normativa 948, deve ser retomado imediatamente, sem a necessidade de observância ao prazo completo de 180 dias estipulado pelo normativo. O mesmo também se aplica para o prazo de aporte para 2023 das concessionárias, cuja avaliação dos critérios ocorre segundo as cláusulas contratuais. Isto porque a concessão de medidas cautelares, por sua natureza precária, visa exclusivamente proteger temporariamente os interesses do requerente sob risco e responsabilidade deste, sem alterar os efeitos originais da obrigação contratual. Ademais, conforme o regime das medidas cautelares antecipatórias e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a revogação das cautelares opera ex tunc, restabelecendo o status quo anterior e impondo ao requerente a responsabilidade pelos danos oriundos da execução indevida da medida. E abaixo tem um trecho de um julgado do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 608.482, relator, ministro Teori Zavascki. De fato, a jurisprudência estabelece que a revogação cautelar resgata a validade e aplicabilidade imediata das disposições contratuais e normativas suspensas, cabendo à concessionária, portanto, o cumprimento imediato da obrigação originariamente prevista. Contudo, em respeito à complexidade das deliberações empresariais, incluindo a necessidade de assembleias e outras providências administrativas necessárias para a aprovação de eventuais aportes, além da possível necessidade de ratificação pela SFF das bases de dados associadas aos cálculos, proponho a concessão de um prazo de 90 dias, contados a partir desta decisão, para que os aportes de capital sejam efetivados. Dispositivo. Diante do exposto, o que consta do processo número 48.500, 0083002022-46, voto por 1. Conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao pedido da ABRAD, em face do despacho número 3.478, de 22, no sentido de 1A, reconhecer que a neutralidade dos efeitos contábeis da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS deve ser considerada na apuração do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira disposto no módulo 8º da Resolução Normativa número 948, de 2021, a partir dos anos civis de 2022 em diante. 1B. Indeferir na apuração do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira disposto no módulo 8º da Resolução Normativa 948, os pleitos de não consideração das contas de provisão do cálculo do Lagida de utilização dos valores de receitas irrecuperáveis no lugar da despesa com provisão para devedores duvidosos no cálculo do Lagida e dos ajustes propostos para a conta outros custos operacionais. Estender a aplicação do entendimento do item 1A na apuração do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira das distribuidoras, sob avaliação segundo as cláusulas contratuais. 2A. Determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira de Mercado avalie a necessidade de recálculo dos indicadores para os anos anteriores a 2022, exclusivamente no que se refere
aos efeitos da neutralidade dos efeitos contábeis da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Negar provimento ao requerimento administrativo protocolado pela ABRAD, com vistas ao aperfeiçoamento na avaliação dos critérios de eficiência com relação à gestão econômica e financeira e na apuração das variáveis utilizadas nas inequações dos contratos de concessão. Negar provimento ao requerimento administrativo protocolado pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A., relacionado ao pedido de aperfeiçoamentos ao processo de análise da sustentabilidade econômica e financeira da concessionária para o ano de 2023. 5. Determinar a revogação expressa das medidas cautelares concedidas por meio dos despachos números 2076 de 2023 e 1883 de 2024, as quais suspenderam o prazo para aporte de capital previsto no parágrafo 4º do artigo 4º do módulo 8º da Resolução Normativa 948/2021, destinados a reverter o descumprimento dos critérios de eficiência com relação à gestão econômica e financeira, apurado para os anos civis de 2022 e 2023, e suspenderam a aplicação das cláusulas dos contratos de concessão referente à avaliação dos critérios de eficiência com relação à gestão econômica e financeira das distribuidoras de energia elétrica para o ano de 2023. 6. Conceder o prazo de 90 dias, contados a partir desta decisão, para que os aportes de capital necessários ao cumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômica e financeira para o ano de 2022, pelas distribuidoras sujeitas à avaliação pela Resolução Normativa 948 e para o ano de 2023, pelas distribuidoras sujeitas à avaliação tanto pela Resolução Normativa número 948 quanto pelas cláusulas contratuais sejam efetivados, permitindo a eventual necessidade de ratificação pela SFF das bases de dados associadas aos cálculos, bem como a observância aos trâmites e deliberações empresariais necessários à aprovação de aportes. E antes de concluir o voto, eu acredito que vale a pena destacar do que nós estamos falando, porque aqui nós temos uma resolução normativa que veicula determinações de caráter geral e abstrato, de maneira que, de maneira muito específica, ela interage com o aporte que seria necessário para cada concessionária. Então, informações que nós temos hoje na área técnica e que necessariamente será preciso fazer ou uma retificação ou uma ratificação antes do eventual aporte pela concessionária, nós temos que, em relação à Enel, seria necessário um aporte da ordem de 2,8 bilhões de reais. Em relação à Light, seria necessário um aporte da ordem de 4,3 bilhões de reais. Em relação à Neoenergia Distrito Federal, seria necessário um aporte de 1,1 bilhão de reais. Em relação à Neoenergia Pernambuco, seria necessário um aporte da ordem de 124 milhões de reais. Em relação à Energisa Rondônia, seria necessário um aporte da ordem de 1,5 bilhão de reais. Em relação à Energisa Acre, um aporte de 430 milhões de reais. Tudo isso para, eventualmente, não ser aberto um termo de intimação que poderia, eventualmente, de acordo com o que foi apontado pela área técnica, redundar numa recomendação de caducidade ao poder concedente. De tudo isso, nós conseguimos observar, diretor Ricardo, que ainda que digam que os contratos das concessionárias de distribuição são frouxos, certamente as regras da Agência Nacional de Energia Elétrica não são frouxas. Esse é o voto. Em discussão? Senhora diretora, eu podia só colocar uma questão de ordem em relação ao pedido? Acho... Não é uma contradita, é só uma questão de ordem. É porque, de fato, o prazo de 180 dias de aporte está na resolução. Ele é importante porque quem faz o aporte não é, na verdade, a companhia. Quem faz o aporte são os acionistas. E muitas dessas empresas são estrangeiras. Já tá entendido, só um conselho para chamar o aporte de acionistas estrangeiros chega a levar 60 dias. Então, o prazo de 90 dias talvez não seja materialmente possível. Diretora Agnes, já se tornou até prática ser feita uma leitura de voto
por um diretor e, ato contínuo, o agente, o representante do agente, fazer considerações sobre o voto, impedindo, inclusive, que esse ponto talvez fosse explorado no debate pelos diretores. Então, fica novamente o registro, porque, particularmente comigo, é a segunda oportunidade que a presidência permite que isso aconteça. Uma vez, diretor-geral Sandoval, nesse momento, diretora-geral substituta Agnes. Mas foi feito o comentário. Veja, nós temos na resolução normativa uma previsão de que, após o exercício, é permitido o aporte em 180 dias. Ou seja, esgotou-se o prazo do exercício 2022 ali em junho de 2023, mas foi suspenso por conta da concessão de uma cautelar. Ou seja, foi esgotado o prazo do exercício 2023 em junho de 2024, mas foi sobrestado também por conta da concessão de uma cautelar. Ou seja, nesse momento, com a revogação das cautelares, seja uma cautelar administrativa ou uma cautelar judicial, opera-se efeito imediato. A boa prática e o precedente que eu colacionei demonstram que, por conta e risco do agente que pediu a cautelar, ele sabia que era uma decisão precária e que, eventualmente, se a decisão caísse, o aporte teria que ser feito imediatamente. A construção do voto, ela não tem que se reportar aos 180 dias, porque os 180 dias seriam necessários caso a empresa não tivesse pedido uma cautelar. Na medida em que ela pediu uma cautelar, eu, até numa perspectiva de permitir que algumas medidas corporativas sejam encetadas e seja possível realizar o aporte, eu estou apresentando a possibilidade de um prazo de 90 dias. Mas eu não me reporto ao prazo de 180 dias, porque esse prazo de 180 dias foi afastado a pedido dos agentes nas cautelares. Sim. Sim, discussão. Bem, então, assim, da minha parte, diretor Mossa, eu concordo com o encaminhamento de mérito, mas, de fato, a minha dúvida é na questão dos 180 dias, e eu entendo o argumento de falarmos que, a priori, né, é cessada uma cautelar, a gente retomaria, né, o prazo faltante, eu acho, né, que havia, e como foi apontado aqui, no fundo, essa cautelar foi apresentada, acho que quase no término do prazo original, e aí, diante do seu voto, que eu entendi é que, considerando, né, as necessidades de aprovações societárias e o que falta seria necessário, você estaria, né, concedendo 90 dias. E aí eu tenho duas ponderações sobre isso. Uma é que a gente teve, né, um entendimento diferente desse também no caso da Enel Rio, e eu acho que outro anterior da Light também, que concederam 180 dias. O da Light eu não sei dizer, eu não acompanho, mas o da Enel Rio também era uma questão de cautelar e a gente concedeu o prazo de 180 dias adicionalmente. E sempre com essa lógica, e você trouxe os valores, né, são valores bastante elevados, e sempre com essa lógica de que viabilizar, eu acho que talvez esse montante de recursos não seja algo muito simples. E para dizer que, independentemente, né, da cautelar em si, as normas, né, eu acho que o contrato tem uma previsão de outro tipo de aporte capital, né, para aquele critério de mínimo de sustentabilidade, que também fala de 180 dias, e a resolução normativa também fala de 180 dias, fora essas duas decisões de caso concreto também. Então, assim, pelo princípio da isonomia, eu acho adequado 180 dias, mas não só pelo princípio da isonomia, pelo princípio da razoabilidade. Porque, até a gente conversou sobre isso antes, né, eu tenho uma preocupação que de fato, o que são essas aprovações societárias e tal, mas a outra é realmente o levantamento de recursos dessa monta, né? Então, por mais que a gente falasse, o agente, né, apresentando uma cautelar, ele deveria estar preparado para fazer um aporte desse tamanho, a depender da nossa decisão de mérito, né, de como a gente compreende quais rubricas que entram ou não entram nessa conta, a gente está falando de valores muito maiores ou muito menores, né? Então, é nesse sentido que eu tenho dificuldade de concordar com os 90 dias do último item. Assim, nos demais itens, né, de 1 a 5, eu não consigo ver aqui, eu estaria de acordo, mas apenas os 180 dias que eu acho que seria
o razoável a gente propor nesse caso. Até para deixar muito claro em relação ao voto que você está, de algum modo, sinalizando, se você não acompanha os 90 dias, a exigibilidade é imediata, porque cai a cautelar. Não, desculpa. No último item, eu substituiria os 90 por 180 dias. É isso que eu quero dizer, tá? Desculpa. E se é isso, então aí nós temos aí um problema maior, porque o que eu observo? Nesse momento, eventualmente, levar adiante esse entendimento de mérito e possibilitar que o aporte seja em 90 dias, eu acredito que é proporcional, é razoável, é adequado, ainda que desafiador. Mas quem pediu a cautelar foram os agentes. Se nós permitíssemos que fosse 180 dias, ou seja, se fosse um prazo de 6 meses, nós estamos atraindo para nós um grande problema. Porque, em paralelo a isso, nós temos aberta a consulta pública que vai estabelecer qual que é o contrato que vai servir de base para a prorrogação das concessões. E a época da abertura da consulta pública foi estabelecido um cronograma ideal, e a relatora é a diretora Agnes, em que, saindo tudo como programado, tudo como planejado, a diretoria ela faria a aprovação do contrato em 25 de fevereiro de 2025. E aí nós temos, então, que nos reportar alguns comandos que seriam necessários para algumas tarefas e atividades administrativas da agência, de maneira que as empresas, aquelas que já poderiam ter pedido a prorrogação 36 meses antes, elas teriam 30 dias para pedir, ratificar o pedido de prorrogação. Contado de 20 de fevereiro de 2025, teria, então, 90 dias para que nós, a ANEEL, a agência, avaliássemos os requisitos e encaminhássemos para o MME quem seriam as concessionárias elegíveis para a prorrogação. E que requisitos são esses? Necessariamente os critérios de eficiência, no aspecto qualidade e no aspecto econômico-financeiro. Então, se nós conseguirmos, nesse momento, encaminhar um voto no sentido de dar um prazo de 90 dias, esse prazo ele se encerraria em 12 de fevereiro de 2025. Anterior, portanto, à eventual aprovação pela ANEEL, em 25 de fevereiro, do que seria a minuta do contrato das concessionárias prorrogadas. A absoluta previsibilidade, a absoluta segurança jurídica e a absoluta tranquilidade em se saber quem que serão as distribuidoras que eventualmente estarão elegíveis em maio. Do contrário, se nós dermos um prazo de 6 meses, de 180 dias, esse prazo do aporte ele se encerraria, então, em 12 de maio de 2025, sendo que o nosso prazo, diante do calendário ideal, seria 26 de maio de 2025 para apresentar ao MME quais são as empresas que eventualmente estariam elegíveis. E o que poderia acontecer? Talvez alguma empresa, no dia 12 de maio de 2025, com a concessão de 180 dias, ela não tivesse feito o aporte, e em não fazendo o aporte, a superintendência teria que abrir um processo que pode ser um termo de intimação e mandar para a diretoria, e esse termo de intimação ele poderia eventualmente até mesmo redundar numa caducidade. E aí, no contrato, que seria então aprovado em fevereiro, tem a previsão de que uma empresa, ainda que com a recomendação de caducidade, fica o prazo suspenso. Ou seja, basicamente 90 dias é um período desafiador, mas que as concessionárias elas concorreram para o risco, porque pediram a cautelar. 180 dias, não sei nem se seria possível que essas concessionárias levantassem um recurso ou não, mas nós estaremos aqui nos colocando numa situação de, no futuro, termos a contingência de explicar por que eventualmente, alguma concessionária que não passaria nos critérios de eficiência, notadamente no que nós estamos falando aqui, econômicos e financeiros, está prorrogando uma concessão. E nós, eu, Fernando, diretora Agnes, diretor Ricardo, diretor Sandoval e todos os servidores aqui da casa, já fomos muitas vezes criticados, questionados por altas autoridades, em ofício e publicamente, por conta da postura da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, nesse momento, afigura-se aqui uma possibilidade de fazer uma proposta coerente para que seja possível fazer o aporte, sem que, daqui a 6 meses, nós estejamos na contingência de, novamente, estarmos passando por um processo de críticas públicas despropositadas e injustificadas. Então, eu entendo a preocupação, mas não há como nós entendermos de outra maneira, sob pena de dar um prazo que vai fazer com que a agência não cumpra
o papel que ela deve cumprir à luz do decreto 12068 e à luz do que vai ser resultado da minuta de contrato da prorrogação. Tá, eu acho que você trouxe ponderações, mas o que me preocupa, diretor Mosa, é o seguinte. Você está falando de um outro processo, que é de prorrogação de concessões. Aqui a gente está analisando justamente um grupo grande de distribuidoras e o que você falou muito bem, que eu acho que é um trabalho louvável dessa agência, que é fazer honrar esses contratos. Você tem algo, né, que digamos assim, a essência desses contratos de 2015 são essas equações e todo o aprendizado que a gente já teve com elas, inclusive depois por meio da resolução normativa. E aí a gente está falando de um grupo grande de distribuidoras e aí eventuais aportes significativos de recursos que a gente está fazendo valer e que precisam ser aportados à luz dessa decisão. E, no fundo, quando você fala que, eventualmente, a gente tem todo esse problema, eventualmente, com o rito da prorrogação das concessões, é que eu me pergunto por que a gente está trazendo esse processo só agora para apreciação. Porque aqui a gente está tratando de um processo que ele é de 22, eu acho. E tudo bem que depois entraram, né, as cautelosas com os outros pedidos, mas, justamente, esses outros pedidos dizem respeito às outras distribuidoras que não tem nada a ver com a prorrogação. E aí a gente está analisando agora tudo junto. E aí eu estou falando isso porque assim, a gente fez um esforço muito grande de apreciar o da Enel Rio, que também era passível de prorrogação. Isso foi em julho de 24 agora, né? E depois de grandes indas e vindas do processo, com parecer da Procuradoria, para a gente ter digamos assim, uma construção bastante sólida. E aí a gente chega, então, agora, só daquela decisão da Enel para cá, passaram-se mais de 100 dias, entendeu? Então, e aí agora a gente fala assim, não, agora eu estou premido no tempo porque tem uma prorrogação pela frente, então eu vou dar 90 dias para todo mundo, partindo de um pressuposto que seja possível levantar esse montante de recursos em 90 dias. Então, assim, eu não concordo com isso. Assim, eu acho que, da mesma forma que a gente fez na decisão da Light ano passado, da mesma indicação de aporte de capital, né, que era a decisão de 20 ou 21, foi 180 dias. Da Enel Rio, 180 dias. Todas as nossas normas falam de 180 dias, porque é um prazo razoável para a gente entender que alguém consegue fazer aportes que podem ser muito vultuosos. Então, nesse sentido, eu mantenho o meu entendimento sobre os 180 dias. E aí a gente... Não sei, diretor Ricardo, se você quer comentar alguma coisa também. Não tem comentário, não. Apenas para deixar claro por que o processo volta. Nós estamos aqui trabalhando a interpretação do que seria a Resolução Normativa 948 e tem o pleito também de atrair para os contratos de algumas distribuidoras a regulamentação e a interpretação que se pede pela ABRAD. Aqui fica claro que é necessário, então, atendendo aos critérios da resolução, eventualmente fazer um aporte. Mas o aporte ele foi definido no despacho 2077, foi até objeto de consideração pela superintendente Maria Luísa. E esse processo ele foi deliberado, então, em 16 de julho de 2024, até a relatoria da diretora Agnes. O processo que eu trago agora, ele foi sorteado para mim em 16 de janeiro de 2023, e o que redundou no despacho 2077 foi sorteado para a diretora Agnes em 13 de março de 2023. Eu acredito que é uma lógica até consequencial. Sabendo-se como que é realizado o aporte, define-se se tem ou não que pagar o aporte, de fazer o aporte. Então, de modo claro, nós estamos desde 16 de julho de 2024 com a certeza de que o aporte ele é para reduzir dívida. Esse foi o entendimento que a diretoria, ela, de maneira unânime, ela assentiu no despacho 2077. Agora, então, nós estamos dando um tratamento no sentido de afastar a interpretação que a ABRAD entende que é aplicável em relação à Resolução 948 e também não estamos permitindo que sejam aproveitados os conceitos da Resolução 948 ao contrato, no presente momento, dia 12 de novembro de 2024. Agora, o fato é, eventualmente, um prazo mais dilatado pode ter uma interface com a regulamentação do decreto que trata da prorrogação das concessões. Não é porque tem o decreto das concessões que nós estamos premidos pelo tempo, mas é porque tem o decreto da prorrogação das concessões que, eventualmente, dá um prazo de 180 dias que, ainda que tenha esse número na resolução, ele não se aplica de modo direto e imediato com a revogação de uma outorga,
ele pode fazer com que a agência se veja numa contingência desfavorável e até mesmo inviabilize uma completa e escorreita análise à luz da resolução, porque não teria como, eventualmente, se for o caso, em não tendo o aporte do valor que seria necessário por alguma das concessionárias para, eventualmente, não abrir o TI, ter essa informação em maio, tal como desenhado no cronograma imaginado da consulta pública que está com a diretora Agnes. Então, na verdade, não estamos premidos pelo tempo por conta do contrato, mas nós temos que ter em mente também as atribuições que vão derivar da aprovação do contrato. Entendido. Bem, é isso. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu acompanho, exceto o último item. Porque, para mim, naquele item, o correto seria a gente colocar até 180 dias. E aí eu pergunto a vocês se vocês preferem que a gente aprove no mérito todos os itens ou leve o processo, não sei nem se dá na mesma, né? Mas, assim, no fundo, para a semana que vem, para o diretor Sandoval. Não, o que eu estou lhe dizendo se o item 6 tem 2 votos, no sentido de que o aporte é em 90 dias, e o seu entendimento é de 180 dias, não teve, então, a aprovação de como que seria um efeito prospectivo da revogação da cautelar. Então, as empresas vão ter que pagar tão logo seja publicada a decisão. Caiu a cautelar com a decisão. Você está acompanhando todos os demais itens. Posso perguntar para o procurador, Claro. esse é o entendimento, procurador? Se há um empate no último item, que é onde a gente trata do prazo e a gente decide os outros itens, é como se tivesse, então, um efeito imediato de aporte. É isso, né, diretor? Eu realmente precisaria aprofundar esse questionamento com a equipe. Acho que só uma questão regimental, talvez um pronunciamento do secretário-geral. Diretora, a meu ver, a decisão negando provimento aos requerimentos, né, de acordo com os itens 2, eles revogam as cautelares de fato. Então, Não, então tá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pedir vistos e trago na semana que vem, daí a gente faz a discussão com o diretor Sandoval e ver... Mas aí a gente, então, daí, Raul, por favor, a gente tem que se aprofundar, porque se de fato existe um empate nessa questão do prazo, no último item, né, assim, quais são os efeitos práticos disso, né? Claro. Bem, eu posso sugerir. Se tem uma divergência em relação ao item 6, no sentido de que tem 2 encaminhamentos em que o aporte seria 90 dias, e um encaminhamento no sentido de que seria 180, é óbvio que há uma convergência no sentido de que pelo menos 90. Então, se nós queremos ter uma decisão, quem entende que o aporte poderia ser em 180 dias, entende que também é possível em 90. E aí nós buscaremos uma convergência e aprovaria dessa forma. De outra maneira, então, esse ponto ele não fica aprovado, se você não pedir vista, ele não fica aprovado, e aí, então, como não tem nenhum dispositivo, nenhum item que dá um tratamento a qual que é o prazo para o aporte, na medida em que tem apreciação de mérito, o próprio pleito da ABRAD era até decisão de mérito, está no requerimento, e revoga-se expressamente as cautelares, então, a obrigação de fazer o aporte ela é exigível desde logo, assim que tiver a publicação do despacho no Diário Oficial. Mas nesse mesmo sentido, diretor, se o senhor me permite, se há, então, essa convergência em relação a pelo menos os 90 dias, então há 3 votos em relação a pelo menos os 90 dias. Não. Desculpa, mas não. O voto da Agnes não é 90 dias. Você não vai publicar aqui temporariamente de 90 dias. Eu tenho que publicar. Vamos lá, os itens que têm a convergência, assim, nós temos feito em processos aqui que tem mais de um item deliberado, e aqueles que têm convergência, há um despacho publicado. Eu não vou publicar provisoriamente esse item está com 90 dias. O que eu entendi pela fala inicial do diretor Mosner é a proposição de um voto médio. Nesse aspecto, sim, mas se a diretora Agnes entende que seriam 180 dias, eu e o diretor Ricardo entendemos 90, então, quem entende que o prazo de 180 dias é possível, caminhou pelo de 90 dias. Então, nós teríamos a convergência de que o aporte teria que se dar em 90 dias. Não consigo te acompanhar nesse sentido também não, Fernando. Desculpa.
Mas, assim, entendo que a posição da Águia Central, nós temos uma divergência. Então é pela divergência, não é pelo caminho de buscar um voto médio em termos de prazo para aporte. Não, eventualmente pode ser assinado da seguinte forma: a diretora Agnes pode se abster, então, também de votar em relação ao item 5 e não revogar o cautelar. Então, seriam 2 votos só pela não revogação da cautelar. Não tem abstenção no regimento. Além disso, o ponto que está sendo colocado tem uma revogação expressa. Se ela não vota pela revogação da cautelar, então ela está no item 1 e no 2 apreciando o mérito e dando cautelar. Se é uma cautelar é uma decisão precária que se extingue com mérito. Não tem como manter a cautelar. Em tese, o último efeito caberia um efeito suspensivo pelo diretor-geral, se tivesse recurso. Não tem como. Não é segunda instância de reconsideração. Então, assim, desculpa, mas não há como você manter uma cautelar por tempo indeterminado. Eu não vejo possibilidade. Em relação ao requerimento da ABRAD quanto ao contrato e ao pleito da Neoenergia, como é decisão de primeira instância, se fosse 90 dias, seria possível, apresentando o recurso, pedir efeito suspensivo ao diretor-geral e, a juízo dele, ser deferido ou não. Em relação à segunda instância, que é o requerimento da ABRAD quanto à resolução normativa, é segunda instância, então a decisão ela é final e não tem como ter efeito suspensivo posterior. E se o último item não for aprovado, é aplicação imediata. Imediato. Caiu o cautelar, o efeito é na hora. E você não considera 180 dias? Não, pelas razões que eu expus. Eu acredito que 90 dias é um prazo razoável em que pese desafiador. Eu vou, então, pedir vista e trago semana que vem para a gente tirar essa dúvida de o que acontece, eventualmente, nesse empate de prazos. Raul tem uma semana para se aprofundar. Isso. E justamente para levantar também, na prática, a execuibilidade de um prazo de 90 dias. Mas eu faço isso até semana que vem. Então, acho que, diante disso, a gente... Nossa Senhora... Encerra a reunião e agradeço a todos e a todas por ficarem aqui com a gente. Obrigada.